Olá pessoal, tudo bem? Se eu perguntar para você qual o melhor sistema de refrigeração para o seu caminhão refrigerado, você sabe responder? Essa é uma pergunta bastante comum, muita gente faz pra gente, né? Assim, ele fala, olha, eu tenho um caminhão com tamanho X, com esse baú, quero carregar esse tipo de produto, só que existem alguns tipos de sistemas de refrigeração que talvez sejam melhor para você, talvez outros sejam piores. E existem alguns sistemas que você consegue intercalar eles, ou seja, você tem um tipo de caminhão, você pode tanto usar o sistema A como o B. Isso vai depender muito da sua aplicação, da sua operação, do seu dia a dia. Então a gente está fazendo esse vídeo aqui para tentar explicar um pouquinho como funciona para você que está começando agora nesse segmento, para você que está precisando adquirir um sistema desse, fazendo um vídeo de uma visão geral do que você encontra de sistemas de refrigeração no mercado de transporte. De maneira geral, eu separei em 4 tipos de sistemas principais. Dentro deles você tem alguns subsistemas que depois nós vamos fazer vídeos mais específicos falando, mas você tem 4 tipos básicos de sistemas de refrigeração para caminhão. O primeiro deles, assim, normalmente de menor porte, por isso que eu quis ordenar ele primeiro, por ser um pouco menor, e ele não é tão comum no Brasil, mas são sistemas 100% elétricos. Ou seja, você tem um baú refrigerado ali, você precisa manter a 2 graus, 15 graus. Existem alguns sistemas que são 100% elétricos, tá? E aí esse tipo de sistema a gente ainda divide em 2, que seriam os elétricos de baixa tensão, que seriam alimentados direto na bateria ali do seu carro 12 volts ou 24 volts se for um caminhão maior. E nós temos uma nova família que ainda é bastante difícil de se encontrar. Hoje nós somos o único fabricante nacional que tem esse tipo de equipamento, que é um equipamento para veículos 100% elétricos. E aí eles são equipamentos 100% elétricos, só que eles são ligados na bateria do carro, não a de baixa tensão, mas sim a de alta, em 570 volts contínuo, tá? Então assim, basicamente nós temos essa família de sistemas para carros elétricos. Se você tem um veículo pequeno, como por exemplo uma Fiat Strada, e você faz um baú refrigerado para ela, um equipamento como esse pode ser interessante, porque se você usar um equipamento que nós chamamos de acoplado, que é a próxima família, muitas vezes você tem que desativar o ar-condicionado do seu veículo para no lugar dele colocar o compressor de refrigeração. E aí você acaba ficando sem ar-condicionado e ninguém quer. Então essa opção de um equipamento 12 volts é interessante, porque você liga direto na sua bateria do carro, 12 volts, e consegue funcionar o sistema de refrigeração sem desativar o seu sistema de ar-condicionado. Um dos probleminhas desses equipamentos de baixa tensão, né, ligados no 12 volts, como eu falei, para você equipar ali uma Fiat Strada, uma van, o problema é um pouco da limitação deles. Você está alimentando ele em 12 volts, você acaba tendo correntes muito altas, então ele limita um pouco o tamanho do equipamento de refrigeração. Infelizmente você não consegue ter equipamentos de refrigeração de grande porte, por exemplo, fazer a refrigeração de um 3/4. Dificilmente você vai fazer ali em 12 volts ou 24, porque a corrente vai ser muito alta e tanto o sistema do veículo como o sistema elétrico do equipamento não vão suportar. Bom, daí a gente pula para a segunda família, então saímos dos elétricos e a gente vai para os acoplados. E esse nome acoplado é pelo seguinte, você tem o compressor do sistema de refrigeração acoplado ao motor do seu veículo. Então nós temos um compressor que nós chamamos do tipo swash plate, seria algo como placa oscilante a tradução, que é um compressor muito similar ao seu do ar-condicionado. E ele vai acoplado ali no motor do veículo. Então você tem um suporte específico para cada tipo de veículo, esse compressor vai lá dentro do compartimento do motor, vai próximo ali ao virabrequim e por correia ele é ligado diretamente no virabrequim do seu caminhão ou do seu utilitário. De modo que para que o sistema de refrigeração funcione, você precisa que seu veículo esteja ligado. E ele vai girar de acordo com a rotação do seu veículo, ou seja, quando você está na estrada ali em um caminhão a 2000 RPM, ele vai dar muito mais capacidade de refrigeração do que quando você está dentro da cidade, ali naquele anda e para do trânsito. Uma outra opção, assim, quando nós falamos do acoplado, você também vai ouvir falar em alguns casos de acoplado e elétrico. O que acontece? O que é esse e elétrico? Você tem a opção em muitas máquinas, como por exemplo é o caso dessas duas, que aqui é o nosso 1600 e aqui é o 2100. Essas duas máquinas que você está vendo, ela é uma máquina acoplada e elétrica, então ela possui 2 compressores. Um compressor é o que está lá acoplado no motor do veículo e o outro compressor está aqui na unidade condensadora, que é o que fica ali no alto do baú. E qual é a função desse compressor elétrico?
A função dele é para quando você está parado no seu CD, quando você está fazendo um carregamento, você está na sua fábrica, você pode ligar ele na tomada. Então ele vem com uma tomada, você liga ele, aí ele passa a funcionar com um compressor elétrico. Então os equipamentos acoplados, eles oferecem essa opção. Então você vai ouvir um pouco isso, acoplado e elétrico. O conceito básico é o mesmo, é a mesma máquina. Por exemplo, essas duas máquinas aqui atrás, ambas são 1600, que é a capacidade da máquina. Aquela é um SB 1600 e essa aqui é um SBE 1600. A diferença é que essa máquina ela possui o standby elétrico, ela tem a opção de ligar na tomada e ela tem um compressor adicional para funcionar no modo elétrico. Já a outra máquina ela é uma máquina apenas acoplada que a gente chama, então não tem opção de ligar ela na tomada. Para você funcionar a refrigeração, o motor do veículo tem que estar ligado. Normalmente o que varia ali de capacidade é o tamanho desse compressor que vai acoplado no motor do veículo. Geralmente nesse mercado você tem compressores ali de 82 cilindradas até 210 cilindradas, o deslocamento desse compressor. Porém o mais comum é o compressor de 163 cilindradas. Geralmente esse tipo de refrigeração é aplicado em veículos de pequeno e médio porte, então você vê ele em vans, furgões, pequenos caminhões como um 3/4, um Vulk. Em alguns casos você chega a ver até em um toco ali, talvez um truque dependendo da temperatura. E por que ele acaba sendo limitado a caminhões pequenos e médios? Porque você tem uma limitação do tamanho do compressor. Um compressor de 210 cilindradas, que já é um compressor bastante parrudo, não é nem todos os caminhões que você consegue montar esse compressor. Tem caminhões que não existe espaço físico para isso. E você só consegue trabalhar até, por exemplo, o nosso 1600, que é um compressor de 163 cilindradas. Essa outra máquina que é um pouco maior, que é o 2100, às vezes você nem monta porque esse compressor é grande. E aí quando você fala às vezes de pegar um caminhão com 9 metros de baú, 9 metros de comprimento de baú e você precisa dele a menos 18, mesmo um compressor de 210 cilindradas, ele ainda é pequeno. E aí que nós entramos em outra família de equipamentos, que é a linha que nós chamamos de diesel. O mercado no geral você ouve muito que são as máquinas a diesel, que aí sim essas vão atender capacidades ainda maiores. Então no caso desses equipamentos, que nós chamamos de diesel, por que esse nome? Porque você de fato, nessa unidade, claro que ela é uma unidade maior, tá? Ela é quase o dobro do tamanho dessa unidade aqui, o 2100. Ela tem dentro dela um motor a diesel, geralmente é um motor a diesel de 3 cilindros, inclusive, dá uma olhada, eu não sei bem quando esse vídeo vai para o ar, mas nós vamos fazer um vídeo específico sobre os equipamentos acoplados, falando mais em detalhe, e sobre os equipamentos a diesel. E aí nele eu mostro um pouquinho do motor e outros detalhes, então fica de olho. No caso dessas unidades a diesel, normalmente eles usam um motor a diesel de 3 cilindros, então você tem um motor a diesel dentro dessa unidade, que está ali na parte superior do baú, e você tem um compressor do lado, que aí já não é mais esse compressor do tipo que nós chamamos de swash plate. Já é um compressor alternativo a pistão. Quando nós falamos o nome alternativo, às vezes remete a algo de baixa qualidade, mas não é, apenas pelo movimento, né? Você tem um movimento dos pistões, que é um movimento alternativo, por isso do nome. Então essas unidades usam compressores do tipo pistão alternativo, geralmente construídos em alumínio para eles serem mais leves, e ele é acoplar diretamente nesse motor a diesel. Então nesse caso não depende em nada do motor do seu veículo estar ligado. A única coisa que ele de fato consome do veículo é o combustível a diesel. Então essas máquinas, ela tem o seu próprio motor a diesel ali no alto, na unidade condensadora, nessa parte do equipamento. E aí ela tem ali uma mangueira e tem uma bomba de combustível ligado junto do tanque que pega o combustível exclusivamente para a unidade. Então se você parar o caminhão, desligar seu caminhão, trancar ele e fazer uma entrega, por exemplo, essa unidade ela pode ficar ligada porque ela tem um motor próprio a diesel. E também essas unidades sempre contam com um compressor elétrico de standby. Então você tem um motor a diesel, tem o seu compressor aqui no meio e aqui na outra ponta você tem um motor elétrico. Então ou o motor elétrico está girando o compressor ou o compressor a diesel está girando o compressor. Por que isso? Às vezes você está com o seu caminhão parado ali na fábrica, muitas vezes você faz o carregamento durante a noite, deixa o caminhão carregado para o motorista pegar logo cedo e sair, e aí você não vai deixar ele a noite inteira com o diesel ligado. Por quê?
Primeiro, você vai consumir ali, você tem um motor a diesel, você tem a cada tantas horas de funcionamento, geralmente a gente recomenda por volta de 700 horas devido à qualidade do diesel, você tem que fazer troca de óleo, troca de filtros, você tem uma manutenção maior, você tem o consumo do diesel que nem chega a ser um problema, porque o custo da energia e o custo do diesel ali ficam razoavelmente empatados, e geralmente o maior dos problemas que é o barulho, né? Um motor a diesel ligado, muitas vezes você tem problemas de ruído da vizinhança, então você pode ligar no elétrico igualzinho essa máquina. Você tem uma tomada, liga lá, ele desativa o motor a diesel, liga o motor elétrico para funcionar a unidade e continuar a refrigeração. Esse tipo de equipamento ele já é mais aplicável a partir de veículos médios, tá? Então onde você vai ver muito equipamento a diesel? A partir de um caminhão, um toco ali, a partir de 6 metros de baú ou um pouco mais, tá? Então em um toco, um truque. E quando nós falamos também de reboques, né? Alguns chamam de trailer, quando você tem ali o cavalo mecânico e você tem o reboque atrás. Aí, quando é um reboque atrás, em 100% dos casos é uma máquina diesel, tá? E esse mercado a diesel também, a gente vai ter um vídeo mais específico, você tem 2 tipos de máquinas, tá? As máquinas para caminhão sob chassi e as máquinas para reboque. Elas têm algumas pequenas diferenças, mas ambas têm esse mesmo conceito, um motor a diesel dedicado, um compressor do tipo alternativo, a pistão, e a opção de stand-by elétrico. Claro que às vezes você vai encontrar um caminhão 3/4, um caminhão pequeno, você vai ver uma máquina enorme de refrigeração. É um pouco exagerado, mas existem alguns casos de clientes que têm níveis de exigência realmente altos e que eles precisam usar um diesel mesmo num caminhão 3/4, mas é um pouco mais difícil. Aí por último, a gente entra aí no último sistema de refrigeração mais comum, né? Então são 4, o elétrico, acoplado, diesel e por último a placa eutética. Esse também é um sistema bastante conhecido, tá? A placa eutética. Ele consiste basicamente em várias placas que ela tem uma solução eutética. É basicamente uma solução de água com álcool para baixar o ponto de congelamento. Muito similar, você tem aquelas placas que você congela no freezer, que você usa às vezes para quando você está com dor, alguma coisa assim, que você põe, ela tem uma solução lá dentro, você põe no freezer e ela congela. A placa eutética é a mesma coisa, vocês podem ver aí nas fotos, é uma série de placas que são colocadas no teto do veículo, nas laterais do veículo, e essas placas elas são congeladas normalmente durante a noite. Então o que acontece? Você tem um sistema de refrigeração que geralmente fica na parte inferior do caminhão. Esse sistema de refrigeração, quando terminam as entregas e o veículo volta para a base, ele é ligado na tomada. Ele não tem ligação nenhuma com o veículo, nenhuma. É apenas ligado na tomada. Então voltou para a base, ele liga na tomada. Ele passa a noite inteira o sistema de refrigeração funcionando para fazer o recongelamento dessas placas. Então imagina, você tem uma série de placas, dentro dela existe uma serpentina que passa o gás refrigerante. Aí ele fica ali refrigerando essa placa, recongelando ela inteira. De manhã, quando vai sair para entrega o veículo que ele foi carregado novamente, essas placas estão ali por volta de menos 35 graus. Tira da tomada, ele faz todas as entregas. É claro que vai depender da qualidade do baú, da placa, mas assim, você consegue fazer ali todas as suas entregas do dia, ter ali 8 horas de entregas, diversas aberturas de porta e no final do dia elas ainda estão congeladas o suficiente para manter ali seu produto a menos 20, menos 25. Então ele desliga da tomada, sai, vai fazer as entregas, você está com todas aquelas placas no teto e na parede congelada e você vai fazendo as suas entregas. Geralmente esse tipo de unidade, ela utiliza um compressor semihermético, então ali embaixo, naquela parte de baixo, tem o compressor semihermético, um sistema totalmente elétrico, muito similar a uma câmara fria, o sistema de refrigeração que você tem ali em termos de componentes e tudo mais. Esse tipo de equipamento é muito comum no baú que a gente chama baú sorveteiro, né? O pessoal de sorvete, de açaí, eles gostam bastante porque sorvete precisa de uma temperatura muito baixa e essa é uma vantagem da placa eutética, ela consegue temperaturas muito boas, ela tem uma recuperação muito rápida. Por exemplo, se você tem um baú sorveteiro, muita gente usa equipamento acoplado e diesel também, funciona bem, mas dependendo da aplicação, você tem muitas entregas num espaço muito curto de tempo. Então imagina, abre a porta,
tira o sorvete ali, às vezes tira uma caixa, duas, fecha a porta de novo. O cara que está fazendo essa entrega, ele vai lá, vai assinar a nota, isso leva um tempo. Até ele voltar para o caminhão, ligar de novo o veículo e começar a refrigeração, ele já perdeu muita temperatura dentro do baú. No caso de placa eutética, o baú ele está congelado, digamos assim. Então ele fechou a porta, ele pode ir lá fazer toda a operação dele, fiscal, voltar para o veículo e para o próximo ponto de entrega. E ele consegue manter ali menos 25 no baú. Então uma solução bem interessante. E um ponto negativo que ele tem, ocupa bastante espaço do veículo, você tem uma carga de gás maior, mas o ponto principal é quando você tem que percorrer longas distâncias. Então quando nós falamos, por exemplo, de uma grande cidade, aí, de uma capital, ele sai da base, faz as entregas ali em um raio de 50 a 80 quilômetros e volta para a base no mesmo dia. Aí não tem problema nenhum, porque ele foi feito para isso, ele consegue manter 7, 8 horas, fazer diversas entregas sem perder temperatura. Volta para a base, liga na tomada, carrega o veículo, ele faz o congelamento ali por 8, 10 horas e volta a operar de novo. Agora o problema é se você tiver que viajar, né? Tem muitos veículos, às vezes ele sai da base, ele passa 3, 4 dias fora para depois voltar para a base de novo. Enquanto isso ele está fazendo entregas. E aí a placa eutética ela vai sofrer um pouquinho, porque você vai conseguir ali 8, 9 horas no máximo, e depois você tem que recongelar essas placas, senão você vai começar a perder mercadoria. Então é bem complicado você trabalhar com placa eutética quando você tem que atravessar ali, fazer diversas cidades, o veículo fica mais de um dia fora da base. Ou alguns clientes, às vezes ele monta uma rota que ele já tem pontos específicos de tomada que ele para ali, às vezes num hotel, o motorista para e liga na tomada, mas é um pouco complicado. Aí nesses casos é bem comum ou usar um equipamento acoplado, digamos, superdimensionado para esse veículo, então você tem um 3/4 com uma máquina como 2100, que é uma máquina bem grande, ou mais comum utilizar um equipamento a diesel, que aí você tem uma refrigeração totalmente autônoma. Bom, pessoal, eu coloquei essa tabela aí que está aparecendo para vocês, mas para fazer um overview, uma visão geral então daqueles tipos de sistemas que nós temos, né? Nós temos o elétrico de baixa tensão, 12 volts. Se você trabalhar ali a 2 graus, você vai conseguir trabalhar talvez até em um 3/4 pequenininho, num VUCzinho ali, numa HR, algum veículo desse tipo. Se você for trabalhar menos 18, você vai ver que no melhor dos cenários você vai conseguir trabalhar em uma van pequena com equipamento 12 volts, devido àquelas limitações de capacidade. E aí nós temos os elétricos de alta tensão, que são para veículos 100% elétricos, que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Depois nós temos os acoplados, que você pode ver que se for temperatura positiva, você consegue chegar num baú aí de 9 metros, um pouco mais. Temos a linha diesel truck. Quando eu digo diesel truck, eu estou falando de diesel caminhão sobre chassi. E depois o diesel trailer, que aí você tem as máquinas específicas. Então é mais uma referência, claro que eu estou utilizando equipamentos da Frigocenter como base, mas é mais ou menos isso que o mercado trabalha de maneira geral, tá bem? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha dado para entender um pouquinho, uma visão geral, porque é legal se você está começando nesse segmento, às vezes tem dúvida. Eu tentei responder aqui algumas coisas que os clientes às vezes questionam muito, perguntam o comparativo de uma máquina com outra, onde ela é melhor, onde ela é pior. Então, no resumo, assim, qual o melhor sistema de refrigeração vai depender do que você precisa, né? Às vezes você vai ter um 3/4, você vai colocar um equipamento a diesel, ele vai gelar, que é uma maravilha. Mas será que você precisa investir tanto assim no equipamento? Talvez não, né? Ou talvez precise, dependendo da sua aplicação. Será que uma placa eutética é melhor do que um equipamento a diesel? Depende, entendeu? Se você vai viajar, se não vai. Então tentei aqui resumir tudo isso. E se ficou alguma dúvida, não deixa de colocar aqui embaixo nos comentários, a gente responde, a gente, através desses comentários, tem ideias de vídeos aí, pode disso sair um outro vídeo respondendo a essa pergunta específica. Espero que tenha somado alguma coisa para você e te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado!